Olá pessoal, a questão de hoje diz assim: duas máquinas X e Y produzem determinado tipo de peça de maneira que a máquina X produz por minuto 9 peças a mais do que a máquina Y. Cada uma dessas máquinas produziu 600 dessas peças e o tempo usado pela máquina X nesse serviço foi 1 hora a menos do que o tempo da máquina Y. Se essas máquinas começaram o serviço ao mesmo tempo, quando a máquina X terminou a sua produção, a máquina Y havia produzido um total de peças igual a... Conforme o enunciado nos informa, a máquina X produz por minuto 9 peças a mais do que a máquina Y. Logo, podemos concluir o seguinte: a cada 1 minuto, a máquina X produz uma quantidade de peças igual a que a máquina Y produz, mais 9 peças. Ainda conforme enunciado, cada uma dessas máquinas produziu 600 dessas peças, sendo que a máquina X levou 1 hora a menos do que a máquina Y para produzir as 600 peças. Logo, podemos escrever o seguinte: a máquina X produz 600 peças em T minutos. Então, em 1 minuto, a máquina X irá produzir X peças. Observe que temos uma regra de 3 simples. Além disso, observe que quando aumentamos uma grandeza, no caso o número de peças, a grandeza tempo também irá aumentar. Logo, quando aumentamos uma grandeza, a outra também aumenta. Sendo assim, essa regra de 3 é diretamente proporcional e por isso iremos multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, fica T vezes X é igual 600 vezes 1 é igual a 600. Então, igual a 600. Logo, X será igual a 600. O T que está multiplicando o X passará para o outro lado dividindo. Então, 600 dividido por T. Logo, a máquina X produz por minuto uma quantidade de peças igual a 600 dividido por T. Já a máquina Y produz 600 peças em um tempo igual a T mais 60 minutos. Uma vez que a máquina Y leva 1 hora a mais, ou seja, 60 minutos, para produzir as 600 peças. Então, em 1 minuto, a máquina Y produzirá Y peças. Novamente, temos uma regra de 3 simples. E conforme vimos, as grandezas são diretamente proporcionais. Logo, iremos multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, fica Y vezes a soma de T com 60 igual 600 vezes 1 é igual a 600. Igual a 600. Então, Y será igual a 600. A soma de T com 60, que está multiplicando o Y, passará para o outro lado, dividindo os 600. Então, 600 dividido pela soma de T com 60. Logo, a cada minuto, a máquina Y produzirá uma quantidade de peças igual a 600 dividido por T mais 60. Agora que possuímos as quantidades de peças produzidas pela máquina X e pela máquina Y em 1 minuto, iremos realizar a substituição desses valores na nossa fórmula. 600 dividido por T será igual a 600 dividido por T mais 60 mais 9. Então, 600 dividido por T, o 600 dividido por T mais 60, que está positivo, passará para o outro lado negativo. Então, menos 600 dividido por T mais 60 igual a 9. Observe
que não podemos realizar essa operação de subtração, uma vez que os denominadores são diferentes. Para podermos realizar essa operação de subtração, iremos utilizar o método da borboleta. No método da borboleta, primeiro multiplicamos os denominadores, então t vezes a soma de t com 60, e depois multiplicamos cada numerador com o denominador da outra fração. Então 600 vezes t mais 60 menos 600 vezes t igual a 9. Fazendo a distributiva fica 600 vezes t mais 600 vezes 60 é igual a 36.000 menos 600t dividido por t vezes a soma de t com 60 igual a 9. Note que podemos cortar o 600t com menos 600t, então 36.000 será igual a 9 vezes o t vezes a soma de t com 60, que está dividindo a nossa equação, passará para o outro lado multiplicando. Então 9 vezes t vezes a soma de t com 60. Então 36.000 será igual 9t vezes t é igual a 9t ao quadrado, mais 9t vezes 60 é igual a 540t. Então 9t ao quadrado mais 540t. O 36.000 que está positivo passará para o outro lado negativo. Então menos 36.000 será igual a 0. Para simplificar os cálculos, iremos dividir toda a nossa equação por 9. Então, 9t ao quadrado dividido por 9 é igual a t ao quadrado, mais 540t dividido por 9 é igual a 60t, menos 36.000 dividido por 9 é igual a 4.000. Note que temos uma equação de segundo grau completa, uma vez que os coeficientes a, b e c são diferentes do que zero. Apenas para relembrar, uma equação de segundo grau completa é uma equação do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para determinarmos as raízes da nossa equação, iremos utilizar a fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, a raiz x1 e x2 é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes AC. Substituindo os coeficientes da nossa equação na fórmula de Bhaskara, fica delta é igual, o b é igual a 60. Então 60 ao quadrado menos 4 vezes o a é igual a 1, uma vez que 1 vezes t ao quadrado é igual a t ao quadrado. Então 4 vezes 1 vezes, e o c é igual a menos 4.000. Então 1 vezes menos 4.000. 60 ao quadrado é igual a 3.600. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4.000 é igual a 16.000. Então delta será igual a 3.600 mais 16.000 é igual a 19.600. Logo, as raízes x1 e x2 será igual a menos b, que conforme vimos b é igual a 60, então menos 60
mais ou menos a raiz quadrada de 19.600, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes A, que conforme vimos é igual a 1. Logo, x1 será igual a menos 60 mais a raiz quadrada de 19.600 é igual a 140. Então, menos 60 mais 140 dividido por 2. Menos 60 mais 140 é igual a 80. Dividido por 2. 80 dividido por 2 é igual a 40. Logo, a primeira raiz, x1, será igual a 40. A segunda raiz, x2, será igual a menos 60 menos 140, dividido por 2. Então, x2 será igual a menos 60 menos 140 é igual a menos 200, dividido por 2. Menos 200 dividido por 2 é igual a menos 100. Como não existe tempo negativo, então iremos descartar a segunda raiz, menos 100. Logo, t será igual a 40 minutos. Então, a máquina X leva 40 minutos para produzir as 600 peças. E a máquina Y produz 600 peças em T mais 60 minutos. Que conforme calculamos, T é igual a 40 minutos. Então, 40 mais 60. E 40 mais 60 é igual a 100. Logo, a máquina Y produz 600 peças em 100 minutos. No entanto, a questão quer saber qual foi a quantidade de peças produzidas pela máquina Y quando a máquina X terminou de produzir as 600 peças. Então, novamente, iremos montar uma regra de 3 simples, da seguinte forma: 600 está para 100 minutos e 40 minutos, que é o tempo que a máquina X levou para produzir as 600 peças, está para N peças. Conforme sabemos, as grandezas dessa regra de 3 são diretamente proporcionais. Por isso, iremos multiplicar em cruz. Então, 100 vezes N será igual a 600 vezes 40. Então, N será igual a 600 vezes 40. E o 100, que está multiplicando, passará para o outro lado dividindo. Então, 600 vezes 40 dividido por 100. Podemos cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, N será igual a 6 vezes 40 é igual a 240. Logo, a máquina Y produziu em 40 minutos 240 peças. Alternativa A. Tchau, pessoal. Até a próxima.